Bom dia, pessoal. Vamos aí para mais uma aula. Deixar registrado uma videoaula que vai facilitar para a gente, né? O tema da nossa videoaula é Idade Média, que é um período muito importante da história e a gente vai tentar entender aqui. Vamos tentar entender, né? Coloquei uma imagem aí que representa uma pequena cidade, vila, né? As cidades medievais eram como se fossem pequenas vilas fortificadas. Vocês veem alguns homens trabalhando, né? Algumas pessoas trabalhando na pavimentação e tal. E podem ver o castelo, né? Que é um dos maiores símbolos da Idade Média. Tudo bem? Então, geralmente, essas cidades elas eram fortificadas devido às questões de conflitos políticos que existiram bastante no período da Idade Média, né? Para iniciar, a gente vai falar o período que ocorreu essa Idade Média, né? A Idade Média ela vai do século V, né? Quando a queda do Império Romano, né? Do antigo Império Romano, mais ou menos o ano de 473, né? Depois de Cristo, e vai até mais ou menos o século XV. Vai até o século XV, né? Coincidindo aí como marco, né? Na realidade é colocá-la como marco a queda do Império Oriental, né? Da antiga cidade Constantinopla, que aí passa a se chamar, vai ser conquistada pelos turcos, né? Otomanos, e agora no período da história moderna se chama Istambul. É uma cidade lá da Turquia muito conhecida, uma das maiores. E aí, né, durante todo esse período vai acontecer esse regime aí, esse período histórico chamado Idade Média, que foi colocado agora no período já é, contemporâneo, século XIX, né? Os historiadores vão colocar esse período aí. Vai ser muito trabalhado como Idade Média na história positivista, né? E tal. Então os historiadores vão colocar esse nome aí, né? Então vamos lá. Então temos a figura aí da cidade que é fortificada. Dentro dessa cidade vão acontecer vários tipos de relações e vão existir vão ter vários grupos se relacionando, né? E aí nessa aula a gente vai falar sobre a questão da economia, esses grupos, essas classes sociais que conviviam nessa comunidade aí, né? De Idade Média, né? Nesse período aí medieval que a gente chama, as instituições, quem tem o poder, que muitas vezes nós assistimos os filmes hollywoodianos e tal, e eles passam uma ideia falsa do que foi a Idade Média, principalmente com relação à questão do poder, de quem era o poder, né? Você vê lá os filmes, tem rei Arthur, rei não sei o que, rei das quantas, e nesses filmes eles colocam que os reis são super poderosos, mas não era bem assim. Na realidade eles não tinham poder, outro grupo tinha. Então aí coloquei uma pequena organização aí em pirâmide, porque funcionava em sistema piramidal, né? E a questão política se organizava da seguinte forma: tinha um senhor feudal. O senhor feudal necessariamente não era um rei, era uma pessoa detentora de terras que ela recebia essas terras, essas terras elas eram doadas num ritual, né, que, que firmava uma aliança entre duas pessoas, entre dois homens, né, o vassalo e o sucerano. O sucerano ele cedia a terra e aí o vassalo recebia a terra. E esse processo aí, ele era feito várias vezes. Então, o sucerano cedia a terra, o cara recebia e virava o vassalo. Esse vassalo, dependendo do tamanho das terras que ele recebia, ele poderia doar mais terras para outras pessoas que se tornariam vassalo dele. Entendeu? Deu para entender? E aí, o que acontecia? Quando ele fazia isso,
esse poder ele era atomizado, ele era dividido. Por quê? Porque um vassalo ele só devia obrigações ao seu sucerano e não ao sucerano subsequente acima do seu sucerano. Ele não devia nada, nenhuma obrigação, porque esse era um dos contratos que era feito quando havia esse era um dos acordos feitos quando havia esse contrato de vassalagem, né? Então, continuando aqui. Então, acima, né, tem o senhor feudal. Pode observar aí que ele está como o mais poderoso. Então, já tira a figura do rei. Por isso que o rei não tinha o poder. Aquele filme hollywoodiano que o rei é poderoso, tudo é tudo falácia, tudo mentira. Quem ostentava o poder eram esses homens que estavam com a terra em sua posse, que haviam recebido a terra em doação. Porque quem ficava, outra pessoa que recebia a terra, ficava obrigada a cumprir tinha várias obrigações. Dentre elas era a aliança militar, né? Pagar impostos para aquela pessoa. E daí, por isso, no período medieval, os reis não tinham poder. Os reis só vão resgatar o poder no período moderno, que é quando eles se aliam à burguesia, né? Isso aí a gente vai estudar mais para frente, história moderna, e vão resgatar o poder, vão conseguir ter todo o poder e todo o poder de decisão que eles tinham, que aí esses governos vão começar a se chamar absolutistas, né? Então, essa organização tem o seu feudal, depois o clero. O que era o clero? Eram representantes da igreja. Por quê? Porque a igreja era uma das instituições mais poderosas que existiram durante a Idade Média. Na realidade, a igreja se firmou durante a Idade Média. Então, ela influenciava muito na vida das pessoas, diziam o que era certo e o que era errado. E aí as pessoas nesse período aí eram muito religiosas e também tinha a questão do fato da ignorância. A maioria das pessoas não eram letradas e os sacerdotes, todos os sacerdotes, assim, pelo menos os das altas escalões, né? Tinham os do baixinho escalão não, mas os do alto escalão eram letrados. E aí eles tinham poder do discurso e tal, e passavam discurso. Então a igreja, ela se firmou nesse período medieval, né? E a igreja também recebia muitas doações de terra. Foi um negócio absurdo. As pessoas doavam terra para a igreja. Então é por isso que ainda um tempo desse a igreja é tão poderosa. A gente já está no século XXI, a igreja ainda tem muito poder e muita influência sobre o pensamento das pessoas, que é uma das questões mais trabalhadas por alguns autores agora atuais, né? Não só a questão econômica, mas a questão de como eles pensavam, de tentar entender como eles a visão de mundo dessas pessoas que se baseavam na religião, né? Então eles faziam tudo em nome da religião. Então isso vai caracterizar a sociedade estamental que era, né? Chamar a sociedade estamental. Depois os nobres. Em terceiro lugar vinham os nobres. Quem eram os nobres? Os filhos desses senhores feudais, né? Que muitas vezes recebiam títulos. Tem a questão dos títulos. As pessoas recebiam títulos nesse período, né? E aí se tornavam nobres. Geralmente os nobres eram os guerreiros, eram os homens que lutavam nas guerras, né? Os servos, as pessoas carentes, pobres, eles não podiam lutar. Tanto é que quando você vai ver alguns filmes que retratam um pouquinho da realidade, que pega a questão dos cavaleiros e tal, você vai ver que só quem tem condição financeira ou é um filho de um senhor feudal ou algo assim, se torna um cavaleiro, né? Porque se torna um cavaleiro, porque a indumentária era cara, né? E também era a questão cultural deles. Servos não se tornavam cavaleiros, né? E outra questão importante, nessa sociedade não havia mobilidade social. Não tinha como você passar de ser servo para se tornar um nobre. Isso não existia, não tinha essa mobilidade social. Tudo bem? Então você não trocava. Você nascia com uma finalidade lá naquela sociedade e não podia trocar. Então é isso que vai gerar várias críticas depois na história moderna. Vai começar a surgir
uma crítica muito grande, porque algumas classes não vão ter direito e aí vão começar a lutar pelo direito, principalmente a burguesia, que vem de camadas que não tinha prestígio ainda, vai começar a ter prestígio no período moderno, e eles vão se aliar ao rei e vão começar a fazer algumas práticas para adquirir prestígio social, porque poder econômico ele já tem devido à questão comercial, e muito bem no período moderno. Eles ganhavam muito dinheiro, mas só o dinheiro não bastava para a burguesia. Eles queriam reconhecimento social, que é o que a gente chama hoje de prestígio. Então, por isso, quando a gente vai ver a questão do prestígio, é bem interessante ver essa questão, porque muitas pessoas têm muito dinheiro, mas ainda não se sentem realizadas enquanto não conseguem o poder e o prestígio social, real prestígio social, ser reconhecido na sociedade, né? Então eles começam a comprar títulos, casar com nobres para ganhar título e vão fazendo muitas coisas para conseguir esse prestígio. E por último, os servos que não tinham praticamente prestígio nenhum, era uma das classes da camada social aí, feudal, que era a menos prestigiada, não tinha nenhum direito, só era obrigada a trabalhar. Eles não eram escravos, né? Porque a história vai tratar que houve uma transição no período antigo, utilizava como sistema produtivo o escravismo. Você dominava um povo e depois escravizava e eles iam trabalhar nessa condição de escravo. E gradativamente foi tendo a transição para um sistema serviçal, né? De servos, né? Servil, desculpa. Que o cara não é um escravo, mas mesmo assim tem que trabalhar e não tem muitos direitos, né? Só não tá preso. Se ele quiser ir embora, ele vai. Mas muitas vezes, se você saía do lugar, você passava necessidade. Então, de certa forma, era preso à terra. O que esses servos faziam? Desculpa. Eles cultivavam. Por quê? Nesse sistema aí, o meio de produção, né? A principal atividade econômica era a agrícola, né? Então, eles cultivavam vários tipos de gêneros agrícolas, para sustentar toda essa sociedade aí. Então, os servos eram quem mais trabalhava na questão, mas não tinham reconhecimento, né? As outras classes se aproveitavam dessa classe aí que você vê na base aí, os servos, né? Os nobres, né, não trabalhavam, o clero não trabalhava, o senhor feudal só administrava o negócio, mas trabalhar com a terra não trabalhava não. Tudo bem? Então vamos continuar, tem outra imagem aqui. Pronto, aí é como se fosse um rei, né? Um rei, uma rainha e seus súditos e tal. Só coloca essa imagem aí pra gente ver como é, né? Essa questão aí. O rei efetivamente não tinha poder, até segundo estudos, né? Mostram. Porque quando ele cedia a terra para o primeiro senhor feudal, né? Aquele primeiro senhor feudal ele tinha obrigação com o rei. Mas quando aquele senhor feudal doava novamente as terras, era como se fosse sempre dividindo pequenos lotes menores, dividindo de novo e doando, dividindo de novo e doando. Então atomizava o poder do rei, porque os servos, os vassalos dele, do vassalo dele, não tinham necessariamente uma obrigação com o rei. Então isso atomizava realmente o poder do rei e fez com que na Idade Média os reis não tivessem tanto poder. Eles só vão resgatar o poder lá no período moderno, né? Que é quando se floresce o comércio, né? Principalmente o comércio marítimo de alguns impérios, de alguns estados, né? Desculpe, estados que vão se tornar estados-nações, e aí o rei vai resgatar todo o poder e o prestígio decisório também, né? Virando esse jogo aí, né? Então, continuando aqui. Eu peguei essa imagem aí que mostra como se fosse uma pequena vila nas proximidades do castelo, né? A fortificação que existia para defesa, né? Do senhor feudal, era a morada dele. Mas quando estava em período de guerra, as pessoas corriam e se abrigavam lá, né? Que a comunidade era atacada, eles corriam e se abrigavam lá no castelo. Então, a unidade produtora, né? Vocês podem ver vários campos de produção,
né? A maioria dos campos de produção era voltado para a produção e que seria destinada à riqueza, né? A formar a riqueza do senhor feudal. Uma parte do campo era destinada à produção para a subsistência dessas famílias de servos, né? E poderiam haver áreas em comum, que eram áreas em comum, geralmente matas, né? Ao fundo você vai ver uma mata que poderia ser utilizado para retirar madeira de construção, materiais, essas coisas, né? Que poderiam ser utilizadas nesse sentido. Para a caça, né? Os nobres eles gostavam de caçar, né? A prática de caça esportiva que ainda existe hoje em sociedades europeias. Se você for pesquisar, você vai ver que alguns descendentes dessas famílias reais que ainda existem ainda praticam essa questão de caça esportiva, né? Utilizando cachorro e tal. Então, foi criado nesse período aí pelos nobres. E o que era um problema muito grande também. Por quê? Porque às vezes o animal que eles estavam caçando saía lá da região da mata, da floresta, né? Chama floresta. E iam para dentro dos campos cultivados. E aí eles entravam com os cavalos e pisoteavam a produção. Era um desmantelo. E ainda achavam que estavam corretos, né? Então é por isso que surge várias críticas. Por quê? Porque eles tinham poder e utilizavam de forma arbitrária e totalmente, como é que eu posso dizer, desproporcional. Se um servo fosse reclamar de qualquer postura de um nobre, ele era castigado, ele podia ser de alguma forma castigado, porque quem fazia a lei era o nobre. Ele era a lei, ele era. Então, isso gerava abusos, né? Era uma coisa muito complicada. Em suma, era uma coisa muito complicada. Então, esses produtores, eles sempre pagavam impostos. Os impostos eram com os produtos agrícolas, né? Circulação de moeda não era muito comum, não era uma coisa fácil de se achar, mas poderia haver nas cidades mais desenvolvidas. O rei mandava cunhar moedas, né? E havia um comércio em algumas comunidades. Então aqui é só um breve resumo, não dá para falar tudo, porque o tempo é limitado, né? Mas eles necessariamente dependiam dessa produção. Se não havia, poderia, se houvesse algum problema de produção agrícola seca ou algo assim, vamos dizer assim, isso gerava um transtorno muito grande. Fome, miséria, doenças, mortes, como em alguns períodos aconteceram, né? Se for pesquisar, mas eu não vou focar nisso aí, eu vou focar mais na questão, nessa aula eu foquei mais na questão das classes, da organização social e do período em que ocorreu, ok? Então, bons estudos.